gente, está começando mais um Ana Carolina Entrevista e meu convidado de hoje tem 33 anos, é araraquarense, é jornalista, ator e hoje é uma pessoa que escuta as mulheres. Ele ouve os problemas, ele dá conselhos, tem histórias inacreditáveis e ele vai contar tudo isso para a gente. Estou recebendo Rufus. Rufus, querido, é Rufus mesmo? Olha a minha curiosidade. É nome de batismo? Oi, Ana. Não, meu nome é José, nada a ver, né? Mas é José Rufino Júnior. Aí Rufus vem do Rufino. Como é que você criou isso? O Rufus foi um apelido, olha que coisa. Eu sou gay, né? Mas o Rufus foi um apelido de uma namorada que eu tive na época do colegial. Ela falava, ai, Rufus, ai, não sei o que, Rufus. Eu achei tão bonitinho que eu peguei pra vida. Você tinha que ter uma mulher, pelo menos, a fazer isso, né? Cara, pois é, Natália é o nome dela. Natália, te amo. Vamos voltar um pouquinho ao passado. Você é de Araraquara. Uhum. Quanto tempo você viveu lá? Eu vivi lá até meus 23 anos. Eu tenho 33, eu vivi até os 23. E como é que foi tua vida lá? Tua família é grande? Como é que era como é que foi tua infância até você decidir vir para São Paulo? Olha, eu sou o mais novo de 6 irmãos. Nossa! Uhum. Eu tenho 5 irmãos, sendo que 4 são homens, uma é mulher. Eu ainda tenho mais uma com a qual eu não convivi. Os 5 eu convivi, a outra eu não convivi, só conheci grande. E minha mãe já tinha 4 quando conheceu meu pai. Aí, junto com meu pai, ela teve mais 2, eu e mais um. Nossa! É, bastante, né? E, assim, a infância de um gay no interior não é fácil, não, Ana. Não é a mesma coisa de alguém que nasce em São Paulo, sabe? É um negócio, é um desafio constante, onde você tem muito medo de ser você, porque sempre tem alguém para te bater, sempre tem alguém para dizer como você não tem que ser. Às vezes isso vem da sua própria família. E, na verdade, quando eu saí de Araraquara, eu fui para o Rio de Janeiro, morei uns anos no Rio de Janeiro e depois eu vim para São Paulo. Mas eu saí de Araraquara justamente por isso, porque eu queria sair desse ambiente de uma cidade pequena, onde eu me sentia reprimido, para ir para um lugar maior. Mas como é que foi com a família? Quando você assumiu a sua homossexualidade? Lá no interior, né? Numa cidade onde todo mundo... É aquela coisa, uma amiga minha fala assim, que cidade do interior é cidade da maroquinha, né? Que é aquelas fofoqueirinhas que uma fica contando para outra, a porta fica até aberta para contar as fofocas. Você enfrentou muito preconceito dentro de casa? Eu fui expulso de casa. Ah, você só foi expulso de casa, certo? Fui expulso de casa com 18. Eu Por contei quê? Pela mãe ou pelo pai? 16. Eu contei para minha família com 16. Primeiro para minha irmã, que a minha irmã é como se fosse minha mãe. Minha irmã é a melhor pessoa do mundo. Que sorte que eu tive de encarnar. Ai, fico até emocionado nessa vida com minha irmã. Eu contei para minha irmã primeiro e ela super me apoiou. Na verdade, ela não viu nada demais, porque eu fui chorando contar para ela. A hora que eu falei, ela falou: é isso? Tipo, você tá chorando com isso? Porque você é gay? Isso é normal, não sei o quê. Aí, logo em seguida, eu contei para minha mãe e minha mãe meio que já deixou claro, ó, você tem 16 anos, quando você tiver 18, você segue teu rumo. Que aí, com 16, eu ainda tenho alguma obrigação legal. E eu só contei para minha irmã, na verdade, porque eu estava sendo chantageado por um outro irmão que pegou eu lendo uma revista Isto É sobre homossexualidade, filhos que se assumem gays, não sei o quê. Aí ele me chantageava, tipo, me batia, cuspia na minha cara, me chamava de viadinho. Então, eu não aguentando mais, fui lá e contei pra minha irmã e falei, porra, se minha irmã aceitar, não tô nem aí, vou contar pra minha mãe, vou contar pra todo mundo lá, e foi o que eu fiz. Mas aí eu tive que assumir a consequência disso, né? E quando extrapolou, quando saiu de casa, quando foi para a rua, essa sua realidade? Olha, essa é uma boa pergunta, porque quando eu fui, assim, quando eu realmente assumi, né, que eu, tipo assim, as pessoas falavam viadinho primeiro, eu abaixava a cabeça. Depois falava viadinho, eu falava, ué, só mesmo, você vai querer vir comer?
Já foi essa época que eu fui expulso de casa. Então, eu posso dizer assim, que eu aprendi a ser gay na rua. Por exemplo, eu andava com as travestis, eu andava com os que estavam na rua. Eu não tive essa coisa de alguém me xingar ou ser vítima de homofobia, correr para casa e falar, ai, mãe, me dá um abraço. Não, eu não tive isso. Então eu já não ligava. Quando eu realmente assumi, eu não gosto nem dessa palavra, né? Mas quando eu contei para todo mundo que eu sou gay, já era uma coisa que, bom, sou, e daí? Você vai fazer o quê? Você vai me bater? Então vem. É bem complicado isso. E a tua infância, você foi bom aluno? O que você queria ser quando você estava na escola? Quando eu estava na escola, eu era louco por escrever. Eu não sei, eu tinha um negócio por escrever que é surreal. Assim, as professoras chegavam a chamar meus pais para falar, ele escreve muito bem. E eu queria alguma coisa relacionada com isso. Hoje eu até fico pensando, né, que essas histórias que eu coloco, eu recebo elas, às vezes elas estão cheias de erro, então eu preciso reescrever, né, como se fosse uma revista, para que elas fiquem entendíveis. Tem muito a ver com as coisas que eu fazia quando eu era criança, quando eu estava na terceira, na segunda série. Eu adorava escrever. Mas você pensava em ser escritor, médico, dentista? Qual que foi a primeira vontade profissional? Acho que a minha primeira vontade profissional... Nossa, sabe que eu não sei, Ana? Assim, profissional, não sei. Eu gostava de imitar a Xuxa, mas eu não queria ser igual a Xuxa. Que ótimo. A gente descobre cada coisa legal nesse programa. Pois Aí, é. de Araraquara, você foi para o Rio. Mas você foi já com o destino certo ou você foi ao léu, assim? Não, eu fui para o Rio, eu tinha feito faculdade de publicidade, né, de comunicação social, e um curso de arte dramática, profissionalizante. E eu fui para o Rio com um diploma, a fim de trabalhar como ator. Então, eu morei num albergue de atores lá, só que assim, eu queria trabalhar como ator na intenção de fazer networking, né? Não exatamente fazer uma carreira de ator, mas fazer networking. Então eu fui para um albergue lá e logo em seguida eu comecei a fazer figuração na Globo. E você ficou quanto tempo fazendo isso? 2 anos e meio, mais ou menos. Aí fiz espetáculo teatral, fiz reportagem para um portal lá de teatro. Aí as coisas foram... Né? Você está no lugar, você vai andando. E como é que aconteceu você vir para São Paulo? Aconteceu eu vim para São Paulo, que eu conheci meu sócio, que é o Rodrigo, né? E bem nessa época, eu estava bem engajado lá no Rio de Janeiro, fazendo vários testes para a Globo. Acabado de fazer um teste para Verdades Secretas, estava bem engatilhado. E aí o Rodrigo me propôs uma sociedade para abrir uma produtora e fazer um programa de TV. Eu falei, putz, é isso, bora. Aí a gente fez lá na TV Cultura Paulista e depois veio para cá. De quem que era o projeto? Quem teve a ideia desse primeiro programa na TV Cultura? E conta um pouquinho dele. Foi o Rodrigo que teve a ideia e eu tive a concepção artística. O programa, quando a gente fazia o programa lá na TV Cultura, primeiro a intenção era fazer um programa que misturasse viagem com entrevista, com entretenimento. E Florianópolis é muito conhecida pelo cultivo de ostra. Aqui em Ribeirão da Ilha é a região gastronômica da cidade e a gente vai conhecer agora um restaurante que chama Ostradamus, né? Bem sugestivo esse nome. Eu não sei qual que é essa profecia, porque eu vou te contar a verdade que eu tô com receio, eu tô meio nervoso, porque eu não sei comer ostra, eu nunca comi ostra, então eu não sei se come com o garfo, come com a faca, se você engole, sabe? Aquela pessoa assim que chega naquela mesa super refinada e não sabe o que fazer. Então, sou eu. Vamos junto ver o que vai acontecer. Vem com... E era isso que a gente fazia. Logo em seguida, a partir disso, a gente abriu uma página de viagens no Facebook chamada PIN 360, que era só de viagem. E essa página bombava, era demais. Tipo, a gente viajava para todo canto e fazia reportagens sobre isso. Acabava que fazia pautas para o programa também, e no programa eu acabava entrevistando gente famosa. Rita alegre, Rita triste, Rita emocionada, Rita ganhou na loteria. Chegou a hora de você decidir quem é o grande vencedor ou vencedora. É o ingresso para entrar. Poder comer, Miti? Debes comerte tu ticket. Posso ficar tranquilo? Pode. Muito obrigado, então. Beijão.
foi aí que você decidiu fazer televisão de vez. Falei assim, é isso que eu gosto. Foi isso aí. Eu entendi que eu gostava de me comunicar, né? A televisão era um meio. Eu penso assim, a televisão é só um meio. Durante quanto tempo você fez esse programa na TV Cultura? Na TV Cultura foi 2 anos e meio, mais ou menos 2 anos e meio. E depois, o que aconteceu? Logo no finalzinho do nosso contrato da TV Cultura, o Rodrigo criou um projeto que era um reality show de cabeleireiros, que era um reality show de penteados. Então, eram vários, 9 cabeleireiros que faziam penteados a cada semana e, no fim, recebiam um prêmio, né? Claro que assim, era um prêmio de acordo com a nossa realidade, era R$5.000, não sei o quê, tudo pequeno, mas com o nosso investimento. A gente fez esse reality com a expectativa de vender ele aqui para emissoras daqui. E nessa produção do reality, a gente chegou a convidar um cabeleireiro muito famoso para ser jurado no último episódio. Então a gente mandou para a assessoria dele o release e, lógico, que a assessoria dele foi lá e procurou no YouTube. Eles não responderam a nossa proposta, a gente ia pagar, lógico, eles não responderam. Uns 4, 5 meses depois, o que a gente vê igualzinho em rede nacional? Com esse apresentador. Eu lembro de um programa assim. E por acaso esse cabeleireiro que vocês convidaram estava nele? O que, Ana? Desculpa. Por acaso o cabeleireiro que vocês convidaram e não obtiveram resposta, ele estava nele? Não está me ouvindo? No nosso reality, não. A gente chamou ele e ele não respondeu. Não, no que você viu igual. Sim, ele apresentava. Ah, então, tá explicado, né? Pois é, ele apresentava. Você imagina, a nossa... E assim, eu tenho um vídeo de comparação que é igualzinho, as falas são igualzinhas, as provas são as mesmas, é uma cópia. Agora, você imagina, Ana, duas pessoas pequenas, no sentido assim de serem conhecidas, né? Eu e o Rodrigo. A gente pegou e investiu todo o nosso dinheiro nisso. Na época, acho que foi R$50.000. E aí a gente vê um negócio copiado em rede nacional, com uma outra pessoa levando a nossa ideia num programa grande. Aquilo foi demais. Foi um balde de água fria. Vocês tomaram alguma providência? A gente chegou aí atrás, a gente consultou uma advogada, e ela falou pra gente, olha, com todas as provas que vocês têm aqui, é provável que vocês ganhem, mas ganhando, é provável que vocês fechem as portas do mercado para você. E aí, o que você acha que aconteceu? Eu fiquei com medo, né? Naquele momento, fiquei com medo. Hoje eu não faria mais isso, mas naquele momento eu fiquei com receio. Com essa decepção, vocês pensaram em algum momento em desistir? Não, na hora. Foi um momento assim com muita reflexão, muita depressão, até diria. As pessoas até na intenção de consolar falavam, você tem que ver, se o negócio de vocês é tão bom que foi copiado, mas assim, esse não é um pensamento, sabe? Foi errado, foi injusto, foi um balde de água fria, então foi triste um tempo, mas depois também teve uma hora que eu pensei, porra, ou eu levanto o saco da poeira, ou eu vou ficar a vida inteira me lamentando. Depois dessa decepção, você parou um pouco para pensar ou deu andamento a outros projetos? Não, eu, assim, dava andamento, a gente tinha produtora junto, tem que comer. Claro. De nervoso. Mas, assim, as coisas meio que perderam sentido, sabe? E aí eu comecei a refletir muito sobre não querer criar projetos, mas querer fazer alguma coisa que fizesse diferença para mim, como que fizesse diferença para o outro. É difícil explicar, é uma coisa assim até romântica demais. Aí aconteceram situações, por exemplo, uma coisa que eu via como comum já começou a virar um saco para mim. Eu lembro que logo depois disso a gente chegou a fazer uma viagem para aquele site de viagens que eu te falei, e aí o dono do hotel recebeu eu e o Rodrigo muito bem, mostrou, ele falou, o que eu quero que filme é isso aqui, blá, 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 blá. E aí um dos funcionários recepcionistas do hotel, que era nitidamente gay, era super afeminado, foi tirar uma dúvida com ele. E o dono do hotel foi super grosseiro com o cara.
grosseiro mesmo. E na hora que o menino foi embora, que o moço foi embora, o dono do hotel fez um comentário, tipo, super homofóbico. E aí eu e o Rodrigo tava lá contratado, a gente não podia reagir, né? Não podia virar e dar uma no meio do cara. Cara, eu lembro dessa situação, eu subi pro quarto, a única coisa que eu virei pro Rodrigo e falei, não quero mais isso, não. O que eu vou fazer agora tem que ter um propósito, tem que ter alguma coisa. Foi aí que eu comecei a conversar com as pessoas. E começou no Instagram mesmo? Foi uma coisa assim, que você começou na rede social à toa? Foi à toa, totalmente à toa. Eu estava bem chateado, bem deprimido. Um dia no Instagram, com 1.000 e poucos seguidores, 1.000 e pouco, eu abri uma caixinha de pergunta falando, gente, sei lá, alguém quer um conselho? Só por isso. E aí eu comecei a conversar com as seguidoras, muitos que eu não conhecia, e disso virou um quadro chamado Help Rufus, dessas coisas de aconselhamento, só que era totalmente deboche, totalmente brincadeira. Eu fiquei um tempo fazendo isso, né? Aí eu transformei num quadro mesmo, onde eu misturava música, misturava deboche, mas principalmente colocava pautas. Minha intenção era sempre colocar pauta social, feminismo, relacionamento abusivo, diversidade, LGBTfobia, blá, 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 blá. E aí quando eu percebi que as pessoas estavam me olhando como um coach, né, que eu odeio coach, eu detesto coach, principalmente hoje eu descobri que você odeia áudio no WhatsApp, e eu só mando áudio. Também não sou chegada em áudio, não. Eu odeio coach. Eu parei com essa história e comecei a publicar as histórias e só conversar, em vez de dar conselho, né, como brincadeira, vi que as pessoas estavam entendendo errado, eu comecei a só conversar. Aí aconteceu o que está acontecendo agora. Mas, Rufus, esse quadro que você fazia, ele veiculava aonde? Esse bate-papo com música? No quadro do Instagram, o Help Rufus no story do Instagram. Ah, tá. Era uma coisa bem amadora. Totalmente. Tinha roteiro, tinha tudo, mas era no story do Instagram. Mas aí eu fui crescendo com isso. Tipo, eu tinha 1.000 seguidores, de repente tive 10.000, aí eu tive 20.000, 30.000, sabe? E hoje você tem quantos? 99.000. Eu tô colando aqui. Você tá colando? Tô colando. E como é que é fazer isso? Conta a sua rotina com o desabafo. É desabafo o nome do quadro, né? Desabafo. É o nome do quadro onde eu converso com as pessoas pelo meu belíssimo telefone. Que eu acho o máximo. De salto. Minha rotina é de um trabalhador normal. Eu acordo de manhã, 7 da manhã, vou para academia, né? A gente sempre conversa quando eu estou de manhã na academia, agora há pouco eu estava. Aí, às 8 horas, eu estou na frente do computador trabalhando e trabalho até às 6 horas com edição, porque eu legendo os vídeos para o YouTube, eu faço as histórias, eu legendo os vídeos para o Instagram e blá, blá, blá. E aí, à noite... Hoje você ganha com isso? Você consegue monetizar? Uhum. Consigo. Tá, então você se dedica totalmente a esse projeto. Você não faz outra coisa. Totalmente. Não, a gente, eventualmente coisas da produtora, mas esse é meu... Tá, eu te cortei. Até às 6 horas e à noite? Aí à noite eu faço as gravações mesmo. Das 8 às 6 é o trabalho de produção. Aí à noite, às 7h30, eu faço gravação. 7h30 e 9h30, sempre 2 por dia. No começo deve ter sido difícil colher as histórias, né? Como você disse, tinham poucos seguidores. Como é que começou? Qual foi a primeira história? Tipo assim, é isso que eu quero fazer, né? O primeiro desabafo, você lembra? Olha, primeiro eu recebia muito inbox, né? Mas não conversava com as pessoas. Meu maior empecilho, eu sempre tive essa ideia. Eu não sei dizer, mas era quase como uma intuição, ela ficava na minha cabeça, Mas meu maior boicotador era porque eu pensava, porra, quem vai querer me contar uma história? Ninguém me conhece, eu não sou famoso, não sei o quê, pessoas não me conhecem pessoalmente, por que alguém me contaria, por exemplo, que sofreu um abuso e contaria como sofreu o abuso? Aí um dia eu fiz uma pergunta no Instagram, que era uma pergunta besta, tipo, quem já foi traída pela melhor amiga? As pessoas responderam e eu peguei um comentário e falei, você topa me contar pelo telefone? E por incrível que pareça, ela topou.
Que ótimo. Aí daí foi ficando mais fácil, mas assim, nos 4 primeiros meses, faz um ano que eu faço isso, nos 4 primeiros meses, era eu que tinha que ir atrás das histórias. Hoje elas vêm, mas antes era eu que tinha que ir. Muitas histórias, como eu disse no começo do programa, são inacreditáveis. São, com certeza. Nossa, às vezes, quando acaba a ligação, eu até preciso ficar um pouco parado, ir pro banheiro. Que casos te chamaram mais atenção? Da mulher que matou o estuprador, É. da mulher que descobriu que o marido tinha HIV quando ele estava internado, e aí ela também estava com um HIV, e da mulher que o cara ficava aloprando ela para fazer troca de casais, e quando ela aceitou, ele não aguentou, e depois ele ficou chorando pelos cantos. Ele faleceu com um acidente. Isso. E como você ficou sabendo? Você se sentia feia? Me senti, por diversas vezes, eu me senti feia. Deus, que a Mara é crente, a Lívia é macumbeira. Primeiro que... Mas você acha que a culpa foi sua nesses estupros? Você se sente culpada? Acho que essas me impressionaram. E também teve uma de um homem que fazia cocô na caixa da areia do gato. Cocô na caixa da areia do gato? Cocô. Ele chegava em casa... Que justificativa? Nenhuma. Ele chegava em casa e fazia cocô na caixa da areia do gato. Com a justificativa que era que o cocô empedrava, era mais fácil para limpar. Já teve vontade de trazer alguém para você? Tipo assim, você conversa com a pessoa ao telefone, ela conta o problema, com certeza muitas choram, né? Eu acho que desabafo é uma coisa assim. É difícil não ter... essa coisa, é difícil não ter vontade de trazer a pessoa para você? Olha, eu acho que... Não sei se essa é a palavra, mas o charme está justamente em a pessoa estar do outro lado, porque ela se sente muito mais à vontade, sabendo que não tem uma câmera na cara dela e que o rosto dela não vai ser identificado. Então, honestamente, eu tenho vontade de trazer as pessoas para me dar um abraço e conversar fora de... Não, entendi, não. Você já conheceu alguém que você já conversou? Já conheci. Já fiz um encontro uma vez, antes da pandemia, e aí eu conheci algumas seguidoras. Mas agora tá difícil, porque assim, a gente é do Japão, de Portugal, de Fortaleza. Agora eu tenho que viajar muito para conhecer. Você recebe histórias de fora do Brasil? De fora, com certeza. Já recebi do Japão. Acordei de madrugada, 3 da manhã para fazer, porque era muito boa a história, eu não queria perder. Você pretende um dia fazer uma compilação disso aí? Você falou que gosta de escrever, né? Uhum. Um livro, né, de autoajuda, alguma coisa assim. Você tem um projeto, você vislumbra alguma coisa assim, de eternizar tudo isso? Olha, como plano, eu não tenho. O que eu já tive assim foi vontade de transformar isso num livro escrito, mas não de autoajuda, mas assim, de histórias reais. Então você lê aquele negócio, você se identifica e fala, porra, passei por isso. E aí no final você tira uma lição, mas não é uma coisa assim, tipo de conselho, sabe? Se você se divorciou, valorize-se, porque não. Você já se ligou que eu não gosto dessas coisas, né? Você já foi ameaçado? Ameaçado? Eu já fui... já fui ameaçado uma vez, inclusive tive que fazer BO por causa de um comentário. Conta essa história. Eu fui ameaçado porque bem na época que aquele ex-BBB Felipe Prior saiu uma notícia de que ele estava sendo acusado de estupro, eu fiz um comentário falando que eu acreditava nas vítimas. Aí não sei se meu comentário, aliás, não sei não, com certeza meu comentário parou num grupo de fãs dele, a maioria adolescente, eles fizeram diabo lá no meu Instagram. Aí os mais velhos, o que eu vi que tinha mais de 18 estava usando perfil verdadeiro, eu fui lá e registrei um BO com a minha maravilhosa advogada Cândida. Cândida, te amo. E também e homofobia sempre, né? Até aquele homem, aquele Siqueira Júnior, que só fala bosta, já veio me encher o saco uma vez, porque também eu me posicionei contra aquele jogador Maurício do vôlei, e ele veio fazer um comentário super escroto, falando
que orgulho seu pai deve ter de você. Primeiro que meu pai morreu. Segundo, que realmente eu tinha uma relação conturbada com meu pai, muito por causa desse negócio de homossexualidade, como eu te contei. Aí vem aquele senhor de idade aleatório fazer um comentário como esse e instigar as pessoas que gostam dele a concordar com ele e vir me perturbar. Então, isso acontece sempre. Eu sou da seguinte opinião, eu acho que rede social é sua, né? Se ela é minha, eu tenho o direito de expressar minhas opiniões, né? Se você é contra, você vá na sua. Isso. E defenda o seu ponto de vista. Isso. Mas, infelizmente, a gente está numa época de muita intolerância. Acho que a pandemia deixou as pessoas mais ignorantes e intolerantes. Você notou essa diferença? Mudou quando você fazia o seu programa antes da pandemia e durante a pandemia? O que você sentiu? Eu senti que muita gente mostrou a verdadeira cara depois que o Bolsonaro foi eleito. Eu acho que muita gente que dizia, eu adoro você, não dane-se se você é gay. Quando encontraram um representante ali que é misógino, que é homofóbico, que é racista, elas começaram a mostrar a cara. E apoiadas nesse grupo enorme que elas formaram de pessoas misóginas, machistas, homofóbicas, elas começaram a demonstrar sua intolerância com mais frequência nas redes sociais. Então, se antes elas tinham algum receio de falar fulano é viado, hoje elas falam porque elas sabem que elas estão respaldadas por alguém. Então, o que eu senti, porque eu já trabalhava com isso antes desse capeta se eleger, foi exatamente isso. Esse antes e esse depois. Para pasme, eu conheço homossexuais que apoiam. E gostam. Tipo negro que apoia o senhor do esqueci o nome, o outro negro que olhava, o capataz. Os escravos, sabe? Tipo o escravo que apoiava o capataz. Um gay que apoia o Bolsonaro precisa, no mínimo, de leitura. Não vou falar de tratamento psicológico, não. Precisa de leitura. Precisa entender a posição dele no mundo. Eu já sou mais radical e prefiro não comentar. Ô, Rufus, você recebe depoimentos de homens? Homens te procuram? Recebo bastante de homossexuais, mas também de heterossexuais. É engraçado que os problemas dos heterossexuais são sempre parecidos e eles nunca querem falar pelo telefone, eles só querem falar por carta. Mas são sempre parecidos, é sempre assim. Ontem mesmo eu estava lendo um que o cara estava falando, Rufus, eu larguei da minha namorada e agora eu estou sofrendo porque eu estou vendo ela com outro e eu não consigo aceitar. Você vê como assim esse negócio de machismo é enraizado, né? As mulheres sempre têm questões muito maiores além disso, maternidade, não sei o quê, e eles não, é sempre ego. É um absurdo, né? E como é que você tem retorno das suas conversas? As pessoas te ligam e falam, obrigada, eu fiz isso, essa conversa me ajudou. Como é que é isso? Olha, Ana, eu tenho muita vontade de pegar agora, não vou fazer isso, mas eu tenho muita vontade de te mostrar um negócio que eu recebi ontem, dessa mulher que eu te falei do HIV. Ela me mandou uns áudios chorando, falando que nunca tinha se ouvido falar, portanto, nunca tinha prestado atenção na própria história. E aí ela falava umas coisas, eu não sei porque Deus me escolheu para viver isso, mas agora eu me sinto mais conformada, que não sei o quê. Então é muito comum, depois que eu posto a história, a pessoa me mandar algum retorno falando, eu não tinha percebido isso, ou os conselhos das suas seguidoras me fizeram ver isso. É muito, muito comum. Isso me deixa com o coração... eu tenho vontade de chorar quando eu penso isso. No fundo do coração. É lindo demais. Eu já estou até emocionado. É a tua maior recompensa, né? Nossa. É demais, Ana, é demais. Saber que alguém sentiu que não está sozinho no mundo, porque a pior coisa é você se sentir sozinho no mundo. E quando você conta e você vê, você pensa, puta, eu passei por isso também, não estou sozinho no mundo. É demais. A gente sempre fala, né? Quem vê cara não vê problema, né? Não é aquela coisa. Todo mundo tem, né? Em algum momento, todos nós temos
situações complicadas, eu vivi as minhas, você viveu as suas. E eu acho que a maior carência nesse momento é alguém que te ouça. Porque o sufocamento é o que faz mais mal. Eu acho que nem o problema em si, mas, sabe, o colocar para fora. O você se abrir, né? Ter a coragem de mostrar a cara. Você tem vontade de ampliar esse projeto? Tipo, ir para uma TV? Você já tentou vender essa ideia? Nunca tentei, tenho vontade sim. Não sei se TV, porque muita coisa proibida. Só se fosse de madrugada. Não sei se TV, mas não, é só você mudar os termos, né? Eu acho que tem, né? Eu vejo depoimentos muito hilários, assim. Quando eu falo coisas tipo, palavras que são normais, tipo pênis. Às vezes uma mulher se incomoda que eu falo pênis, sabe? Sem baixaria nenhuma, como parte do corpo. Aí eu pergunto, você se incomodou que eu falei pênis? Então eu não vou falar mais pênis. Pode ficar sossegado que eu não falo pênis. Eu não quero mais falar pênis. Mas meu plano mesmo, Ana, é crescer dentro do meu canal, onde eu tenho muita autonomia. Tipo, eu faço o que eu quiser. Trago quem eu quiser. Quantos assinantes você tem no canal hoje? 85 mil. 85. Quantas visualizações em média cada vídeo? Umas 10 mil, tem umas que tem 100 mil, algumas 50 mil. Eu sei que o canal em geral tem 7 milhões de visualizações. Ô Rufus, que tipo de história chama mais atenção? Você falou, tem visualização 10 mil, 100 mil. É o tipo da história? Eu acho que as histórias que mais chamam a atenção são as histórias que têm reviravolta. Então, igual novela, a pessoa começa num polo e termina em outro, assim. Eu percebo isso. Então, alguém que estava sofrendo deu a volta por cima. Conta, dá um exemplo aí de superação e de reviravolta que você comemorou. Nossa, deve ter história pra caramba, né? Tem história pra caramba. Tem uma. Tem uma, mas ela é pesada. Deixa eu pensar outra. Assim, eu posso te dar um exemplo. Não é assim bem uma reviravolta, mas teve uma que o marido, a mulher foi traída com a mãe. O marido dela ficou com a mãe. E, assim, só por isso já é uma coisa surreal, né? É um negócio que você pensa. E aí, o que eu fico feliz é porque, no final, ela se tocou de que a mãe não prestava e parou de falar com a mãe. Olha o carro passando. Parou de falar com a mãe e parou de falar com os irmãos que apoiavam a mãe. É uma reviravolta nesse sentido. Esse é o tipo de história que me deixa muito feliz. Eu ficaria triste se, no final dessa história, ela tivesse continuado com o marido e falar, a culpa foi da minha mãe. Esse é um exemplo. É engraçado, né? A mulher traída sempre culpa a outra. A outra. E nunca o marido. Por quê, hein? Eu já fiquei pensando nisso. Coitada, não é culpada. A outra que se insinuou, a outra que sentou no colo dele, a outra que agarrou. Quer dizer, nós somos extremamente machistas nesse sentido. Não. Né? A mulher não é amiga de mulher, é muito difícil isso. É verdade. Eu lembro que eu fiz uma matéria um tempo atrás sobre mulher na política, há muitos anos. E eu fiz uma enquete só com mulheres. Você votaria em mulher? Olha, acho que de 20 mulheres, 2 votariam em mulher. Misericórdia! É por isso que as coisas estão como estão. As outras não, né? Então, é muito complicado. Rufus, qual que é o maior... As mulheres são criadas para serem competitivas, né? Desde cedo já é sempre colocando uma contra a outra, competindo contra a outra. E aí, quando cresce, reflete nesse tipo de coisa. Tem que parar desde cedo. Apesar da geração hoje ser bem diferente, já tem que parar desde cedo. Falar, aquela mulher ali, aquela sua amiguinha de 5 anos, não é tua inimiga, viu? Pelo contrário, ela é tua amiga. Você vê ela sofrendo, você fica do lado dela, não do lado dele. Você já fez um levantamento de qual o perfil mais comum que frequenta o seu programa, o seu Instagram? Travou. Agora voltou.
Ana, desculpa, Voltou. travou. Voltou. Voltou. Você já traçou um perfil? Idade? Oi, tá vendo? Tá Já, ouvindo? no meu Media Kit tem. No meu Media Kit tem isso. Da minha idade. A principal faixa etária é dos 30 aos 35 anos. Claro que tem um pouco menos e um pouco mais, mas em geral é dos 30 aos 35 anos. E no canal do YouTube são as pessoas mais velhas. Engraçado que como o pessoal gosta, as pessoas mais velhas gostam, né? Sua mãe, por exemplo, eu sei que ela gosta de YouTube, que ela fica horas na frente do YouTube. Então é muito comum mulheres mais velhas com mais de 45 anos no YouTube. No Instagram é dos 30 aos 35. Porque o Instagram é uma ferramenta mais difícil de manuseio para as pessoas mais velhas. Eu sinto isso aqui. Faz sentido. Minha mãe não consegue usar o Instagram. YouTube não, ela acessa, vai vendo o videozinho que ela quer, né? E é muito mais fácil. Como é que você lidar com as críticas? Eu tenho certeza que você, quando posta alguma coisa, vem, né? Bem. Os comentários, como você falou daquele, para mim que não é jornalista, né? O Siqueira, que vem um comentário. Você responde, você apaga, como é que você lida com isso? Enquanto a pessoa está falando sobre coisas que ela pensa, ela está totalmente no direito dela, tanto sobre mim, quanto sobre a história, não sei o quê. Quando eu percebo que a pessoa está usando a opinião para destilar veneno homofóbico, racista, misógino, eu não costumo responder, mas costumo tirar. Eu não quero que na minha rede tenham essas pessoas. Esse é o motivo. Não que me incomode, entende? Mas eu não quero, por exemplo, amanhã, Ana, você me conta a sua história e saber que uma pessoa que não gosta de mulher, que é misógina, vai lá comentar, porque ela só vai te pôr para baixo. Então, honestamente, do fundo do meu coração e sem arrogância, crítica não me abala. Crítica, assim, negativa, né? Claro que tem gente que vem conversar comigo para coisas, toques bons, mas crítica negativa. 33 anos vivendo como viado, Ana, expulso de casa, você acha que eu vou ficar, que vai me abalar a opinião do fulaninho de não sei o quê? Eu tô cagando, tô fazendo o meu. Você já contou quantos depoimentos você tem até hoje? Não, tava até pensando nisso. Pô, bom você lembrar. Tô pensando em fazer isso aí, esse final de semana. Deve ter mais de 100, viu? Mais de 100? Mais de 100. Pô, já deu um livro aí. Tem um livro, eu percebo, vou te contar um negócio, eu percebo que tem produtores de televisão, de outros programas, e tem até um apresentador, depois eu te falo quem é, que me segue, que eles não curtem nada, não tem nada, eles estão lá, para coletar. Eu sempre falo que o meu caderninho, que ele não está aqui, mas o meu caderninho de anotações de histórias é o sonho de qualquer produtor, de qualquer emissora. Você já ali viu? Eu tenho segredos mais... Você já viu alguma história sua ser chupada para esses programas sensacionalistas aí? Você já viu? Já aconteceu? Eu já vi temas, não a mesma história, porque não tem como a pessoa achar quem foi que me contou, né? Que é anônimo. Mas eu já vi temas assim, de eu fazer e numa semana, na próxima semana o mesmo. Aí eu falei, não, é coincidência. Aí eu fiz de novo, na outra semana eu me... Qual foi o tema mais difícil? Abuso é sempre difícil, Ana. Abuso. Abuso é aquilo que depois que acaba, eu faço uma oração antes, eu faço uma oração depois, com total consciência de que eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou nada disso, só um amigo escutando e que a pessoa ali precisa pôr para fora, que quando ela pôr para fora, muita gente vai ouvir e falar: também passei por isso. Abuso é sempre o mais difícil. Você não tem medo da pessoa se tornar dependente de você? Eu sou dependente da Madonna. E mesmo assim ela tá longe, né? Mas tipo assim, a pessoa desabafa, né? Conta o problema, aí que nem essa, responde, agradece, aí na outra semana te procura de novo, aí depois te procura de novo. A gente sabe que é uma coisa que eu tenho medo às vezes, né? A pessoa acha que é tua amiga íntima, né? Quando está na sua rede social, né? Minha querida, né? Eu acho isso muito esquisito, porque eu gosto do olho no olho, do pegar, né? Isso não te amedronta um pouco? Olha,
Honestamente, não me amedronta, porque eu não vejo assim, nada de mal que pode acontecer em relação a isso. Uma única vez eu tive uma situação que me deixou assustado, que foi... Eu postei um store no outro apartamento que eu morava e mostrei a rua. E aí, num dia à noite, eu recebi um inbox de uma moça falando que estava na minha rua. Assim, do bem, tipo, querendo conversar, sabe? Ai, pelo amor de Deus, desce, conversa comigo, não sei o quê, preciso conversar, preciso desabafar. Isso me assustou. E teve uma outra vez também, que uma moça que trabalhava, acho que no fórum, descobriu meu telefone e aí começou a me ligar, muito, tipo, o tempo inteiro. Me ligava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Nesse momento eu fiquei assustado, mas aí foi questão de conversar, assim, como amigo mesmo, falar, ó, gata, não é desse jeito, não pode ser assim, a gente pode construir uma relação, mas não desse jeito. Mas em relação a isso aí que você falou, não fico com medo, não. Acho que eu tenho mais medo de não ter nenhum amigo. Ô, Rufus, esse caso da mulher que foi na sua rua, você acabou descendo para conversar com ela? Não desci. Depois a gente conversou, ela entendeu, ela mandou foto, assim, da rua, ela não sabia exatamente qual era o prédio, mas mandou foto da rua, aquilo me deixou muito assustado mesmo de tremer, porque nunca tinha acontecido, mas não desci. E cantadas? Você recebe cantadas no Instagram? Olha, eu adoro saber essas coisas. Se eu recebo cantada, acho que antes de eu me assumir gay, eu recebia bastante cantada. Não, de mulher, eu quero dizer, das suas seguidoras. Antes de eu me assumir gay, eu recebia algumas, assim, cantadas. Mas depois parou. Todo mundo já sabe, assim, que eu sou o amigo. Mas recebi uns negócios tipo... Rufus, você pode dar uma opinião sobre o tamanho do meu seio? E mandava uma foto assim. Então, tipo... Mentira! Era comum, não era assim uma coisa esporádica, era comum. De verdade, era comum. Você tá brincando? Juro. Era comum. Mas passou, depois que eu assumi gay, perdi 10 mil seguidores, né? Às vezes foi por isso. Quando eu assumi, eu perdi 10 mil, tinha 50 mil, fui para 40 mil. Acho que foi a decepção. Mas hoje você tem 99 mil. Né? 99 mil que sabem quem eu sou, que é o que importa para mim. Eles sabem quem eu sou, elas sabem quem eu sou. E recebo de homem também, né? De homem é mais comum, mas é bem menos. Homem, que tipo de cantado? Olha eu. Não, aí eles são mais cordiais. Às vezes eu abro lá e tem a foto de um pintão. E aí eu penso, porra, Deus me livre, acabei de acordar. Mas de uma maneira geral. Agora não. São mais cordiais. Ai, lindo, meu bebê. Se eu tivesse aí, a gente ia sair. Aí tá de boa. Você sabe que eu recebia, claro, né? Facebook, já estou há mais de 10 anos, mas estou falando assim, eu recebia, tá ouvindo? Agora eu tô. Tá ouvindo? Eu recebia muita foto. Muita foto. Né, dos brinquedos, né? E hoje não mais, acho que eu envelheci, às vezes eu sinto falta de receber algumas. Não, é bom de vez em quando, mas não tem nada a ver com você envelhecer, não fala isso não. É porque hoje, Ana, tá muito, as pessoas têm medo de serem expostas, né? Então pensa, a pessoa te manda um pintão, e você vai lá e fala, ó, fulano, aqui o print, fulano que é casado me mandou não sei o quê. Antes não tinha muito isso. Tem muita denúncia assim. Ô, Rufus, qual que é teu maior sonho? Conta pra mim. Meu maior sonho, cara, sabe que eu nunca pensei sobre isso? Eu acho que a minha maior meta, assim, falando de uma maneira muito escrota, estúpida, meu maior sonho é ser feliz. Mas se eu te falar, minha maior meta é que esse projeto que eu criei, é o Desabafo, que ele atinja muita gente, sabe? Que eu consiga me resolver em todas as questões da minha vida, tudo que eu passei, porque os desabafos também servem para mim, apesar de não sou eu que estou desabafando, sempre que, por exemplo, eu converso com alguém que sofreu algum preconceito, alguém que foi expulso de casa, alguém que sofreu algum abuso, alguém que não sei o quê, eu estou falando de mim. Então, eu estou sempre resolvendo as minhas questões com os outros. Então, o meu sonho é que se expanda, com muita gente ouvindo, com muita gente participando e resolvendo as questões de muita gente. Eu falei do fundo do meu coração, até me emocionei.
que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Discos. Caramba! Você coleciona LPs? Colecionar De LP. vinil? Eu amo meus discos. Sou louco pelos Discos meus de discos. vinil? Disco E de você vinil. ouve? Livro. Ouça minha vitrolinha ali. Livro. Ah, E sou muito pouco de sair, né? Você sabe, você me conhece. Sou muito pouco de sair, ainda mais com esse negócio de pandemia, mas gosto de sair também. E basicamente é isso. Livro, disco, quando eu não tenho nenhum compromisso, tenho que pensar em nada. É isso que eu gosto de fazer. Livro. Ô, Rufus, se eu soubesse, a gente quando mudou tinha um monte de disco de vinil, eu doei tudo. Ah, não fala isso. Não me Eu fala vou uma te, coisa. eu vou te dar um contato de um cara chamado James, que é James Eduardo, que ele faz coleção de discos de vinil. Eu adoro conversar com o colecionador. Me fala. E ele conta histórias, ele sabe a história de cada LP. Só que assim, ó, eu sou aquele colecionador. Eu não, se você me perguntar, os Beatles e não sei o que, não tem. Eu tenho a Madonna, eu tenho novela Rock Santeiro, tenho Xuxa, tenho Patrícia Marques, sabe? Eu sou povo. Aquelas coletâneas internacionais, Love Song dos anos 80, sabe? Amo. Rosana, estava escutando ontem meu LP, amo, divino. Sidney Magal, é esse tipo de coisa que eu gosto. Fábio Júnior. Ah, Sidney Magal, o show dele é sensacional. Patrícia Marques dá uma excelente entrevista para você, viu? Eu entrevistei ela. Ah, porque é um modelo de superação, né? Em tudo. Desde da carreira artística, né? Quando ela foi extremamente abusada, psicologicamente, principalmente. Foi. E depois assumir a homossexualidade dela, sofrendo críticas, né? E assumir numa idade mais, vamos dizer assim, mais madura, que eu acho que assim, é o que te dá mais segurança, né? Porque quando você é jovem, você não sabe. Eu lembro que minha filha falou assim, fulano é bissexual, porque era moda, né? Ser bissexual. Não é porque a pessoa gostava, não, é porque todo mundo fazia. Então eu queria também, eu quero também gostar de homem e mulher. É uma coisa bem isso mesmo. Como é que tá o coração hoje? Meu coração tá bem, tá batendo. Tô feliz, tô bem resolvido. Bem. Você gosta de viver grandes paixões ou você é um cara tranquilo? Não, eu sou tranquilo. Eu não gosto de ficar me descabelando por ninguém. Eu gosto de ficar fazendo sacrifício por ninguém. Acho que a melhor coisa do mundo é viver tranquilo e viver em paz. Mas eu sou muito ciumento, né? Isso é um problema. Eu sou muito ciumento. Já sofreu muito por amor? Não, sabe que não. Eu já sofri muito por ego. Tinha uma época que alguém me rejeitava e eu ficava com o ego ferido, mas também rejeitava de um jeito escroto, né? Nunca era saudavelmente. Mas por amor, não. E também o ego eu superei. Ô, Rufus, eu estava pensando aqui, você já pensou em levar para o teatro? Já. Essas histórias? Fazer esquetes, assim, das historinhas? Eu já pensei em fazer o Help Rufus, que é aquele negócio na cama, dançando de cueca no teatro. Criei, até mostrei pro Rodrigo, né, o Help Rufus, mas bem na época começou a pandemia, e aí já não dava mais. E também tinha uma coisa que a gente tinha que adaptar, não sei o quê. Mas já pensei sim. Mas assim, eu não penso em ficar trabalhando como ator. Se eu for viajar, eu pretendo viajar fazendo isso que eu faço. Sabe, contando histórias, conversando, não sei como. Precisaria pensar, mas pensaria nisso. E as meninas cobram. Vem pra cá, vem pra Fortaleza. Você falou que você não gosta da palavra coach. Não gosto. Mas é o que você faz. Não, imagina. Não, de uma maneira diferente, mas o coach, por exemplo, se você chega nele, perdão, e fala, separei, o coach vai falar, se você separou, quer reconquistar o homem, não atenda a ligação, eu quero morrer com isso, quando eu vejo esses coaches. Eu não estou falando do conteúdo, eu estou falando do comportamento, entendeu? Do ouvir, do falar, o da troca de pensamentos, não do conteúdo, tá? Estou falando
da situação em si. Acho que criar uma palestra seria essencial para você. Sabe, uma coisa assim de... Eu acho que é muito legal. Eu acho que você pode muito pensar nisso. Por que não? Por que não? Por que não? Eu tô aí, ué. Se Deus quiser, vai estar todo mundo vacinado, se der para viajar. Eu quero fazer algum negócio viajando, não sei se uma palestra, não sei como. Preciso criar o formato, mas quero sim. Nossa, conhecer toda essa galera, abraçar. Onde você tem mais seguidores? É São Paulo mesmo? Cara, não tem. Sabe que ontem eu estava olhando, que eu estava mexendo no meu Media Kit. No começo era São Paulo, agora não é. Eu tenho 5% de São Paulo, 5% de Fortaleza, 5% em Manaus. Eu não sei o que aconteceu exatamente. Pulverizou, né? Eu não sei qual foi o ponto que aconteceu isso, mas não tem mais disso. Antes tinha, hoje não tem mais, não. E o que você tem mais vontade? Tem algum novo projeto na cabeça? Tem novos projetos ou não? Pretende manter, reforçar esse seu? Isso, eu tenho o projeto de aprimorar isso. Transformar isso numa coisa mais profissional, né? Porque eu faço tudo sozinho. Aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Olha que legal. Você tem um setzinho. Tudo só. Aqui é meu cenário mesmo. É o sofá vermelho que eu fico, meu coração. Então, eu tenho o projeto de aprimorar. Tipo, ter um produtor, ter um cinegrafista, ter um editor. Coisa que eu já tive na TV, mas com outras coisas, né? Agora eu quero ter pro canal. Desculpa, Rufus, quem quiser entrar em contato com você para mandar uma história, como é que deve proceder? Me segue no Instagram, @RufusJúnior. Aí lá tem um destaque explicando certinho, mas resumidamente, se você quiser contar pelo telefone, manda inbox. Sou eu que leio, mais ninguém. Se você quiser contar por carta, que é outro formato, você manda pro e-mail que tem lá, amigasdorufus@gmail.com. É isso, basicamente. Parabéns pela iniciativa. É muito difícil hoje, no país egoísta que a gente vive, né? Ver as pessoas se preocupando com as outras. A gente vê Instagram para a pessoa mostrar o que ela faz, né? Eu sou, né, o destaque do meu Instagram. No seu, não. O destaque do seu Instagram são os outros. E isso é uma coisa muito, como é que a gente pode dizer, de doação, né? E está faltando isso no ser humano, né? De querer parar de se mostrar e ouvir mais os outros. Se tivesse mais Instagrams como o seu, eu tenho certeza que... Eu nunca vi igual. Estou sendo sincera com você. Nunca... Eu tenho poucos seguidores, tenho 5.000 seguidores, mas assim, eu recebo, né? As pessoas que eu sigo, eu nunca vi alguém se doar, né? Eu sempre vejo as pessoas querendo aparecer, umas mais que as outras. Então, parabéns. Espero que você continue fazendo isso, que cresça muito. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está te vendo agora. Bom, primeiro, obrigado, Ana, pela oportunidade de estar aqui no seu programa. De coração, fiquei até meio sem palavras com isso que você falou. E se eu fosse deixar uma mensagem para as pessoas, escute a pessoa que está do seu lado. Não queira escutar só o fulano que é o mestre no assunto tal, a referência no assunto tal. A pessoa que está sentada do teu lado, na fila do banco, você pode ter certeza que ela tem uma história para contar que é capaz que mude a sua vida, seu jeito de ver o mundo. Um beijo no seu coração. Quero deixar um beijo para todo mundo. Lembrando que na semana que vem, lindo. Na semana que vem a gente tem mais um encontro aqui, com uma entrevista interessante, com pessoas que têm história para contar. Eu sempre digo que o meu programa eu só recebo amigos. Inimigos podem ir em outro lugar, porque aqui não tem vez, não. Um beijo, querido. Até mais. Um beijo para vocês. Ana. E até a semana que vem. Tchau.